Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Naves de Rua. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Vou contar um pouquinho para vocês uma história. Quem acompanha o canal, acompanha os vídeos, já percebeu em alguns vídeos o amor que eu tenho por Brasília. É uma história já que vem há muitos anos se arrastando. E hoje eu resolvi contar um pouquinho da história, do porquê desse amor para vocês. Mas eu convido vocês a viajar um pouquinho no tempo comigo. Nós vamos ter que ir para São Paulo, bairro Jardim São Luís, bairro da Zona Sul de São Paulo. E voltar no tempo, né? Nós vamos ter que ir lá para 1985. Pelo que eu sei, nessa ocasião estava meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu irmão acho que tinha 4 ou 5 anos na época. E meu pai falou assim: vou ali, já volto. Algum tempo depois ele voltou. E ele voltou com uma Brasília 1975. Ela era bege alabastro. Tava muito linda aquela Brasília. E cara, era um carro que meu pai sempre amou. Eles se conectavam tanto, né? E como a história de amor minha com essa Brasília começa. No dia 4 de julho de 1985, eu nasci. E quem me levou para casa? Pois é, foi aquela Brasília. Foi meu primeiro contato com o carro, primeiro contato com o Hercules. E foi exatamente com aquela Brasília. Muitas aventuras, muitas histórias, muitas lembranças boas, né, com aquele carro. E não sei se vocês têm a mesma coisa, mas certas situações, certas músicas que a gente ouve, eu mesmo, quando eu ouço certos tipos de música, eu volto no tempo com algumas situações. E eu me lembro, uma delas que eu queria citar, a gente fazia compra no Carrefour, que era na Avenida das Nações, lá em São Paulo. Tem um Carrefour lá, imagino que tem ele até hoje. E eu lembro eu e meu irmão ali no banco de trás, minha mãe e meu pai na frente, e ouvindo aquelas músicas. Eu não vou conseguir dizer quais eram nomes, mas eu lembro ali, meu irmão e eu ganhava aqueles salgadinhos da Elma Chips, que eram um pacote com 5, e a gente ficava ansioso ali no banco de trás, abria os pacotes tudo só para ver as figurinhas. Era a época dos Tazo, que era moda na época, e era uma lembrança muito boa que eu tinha ali dentro da Brasília. Entre outras também, muitas viagens, muitas coisas boas. Uma ocasião que eu nunca vou esquecer, eu e meu irmão ia para casa de uns primos. Eram 2 primos, o Code e o Ney, aqueles primo irmão, né? A gente tava sempre junto ali. A gente ia lá andar de bike, jogar game, a gente passava o final de semana lá. E o pai deles, né, o meu tio, ele tinha também uma Brasília, se eu não me engano, uma Brasília 78, branca. Não sei dizer o tom do branco que era. E eram as 2 Brasílias que tinha na família. E o meu pai foi pra lá para poder ajudar a dar uma manutenção. Não lembro o que era, se era freio, o que era, mas meu pai foi para lá para ajudar a dar uma manutenção nessa Brasília do meu tio. Em um momento o meu pai chamou meu irmão e falou: Alexandre, vai ali, busca uma coca pra gente. Meu irmão foi lá. Quando voltou, ele encontrou meu pai. Ele estava encostado na Brasília do meu tio, com a mão no peito. Meu irmão perguntou: pai, o que foi? Ele falou: chama o Code, que é um dos meus primos, o mais velho. Meu irmão saiu correndo para chamar o meu primo. Eu tava lá em cima, no sobrado, eu tava lá em cima conversando com meu outro primo, Ney. E eu vi quando o meu irmão falou: Code, meu pai tá passando mal. A gente correu para ir lá ver. E eu lembro de meu pai, ele tava já caindo, com muita dor, mão no peito, gemendo.
gritaram, o vizinho, chamaram e socorreram ele rapidamente, rapidinho. Não demorou nada, socorreu ele e levou para o hospital. Aqueles minutos que parecem horas e a notícia que ninguém quer ouvir, ela veio. Naquela ocasião, eu perdi meu herói, minha inspiração, quem mais me fez ter um amor pela Brasília. Eu até costumo dizer que meu herói ele não tem capa, ele tinha uma Brasília. Bom, muitas lembranças dele com a Brasília, eles se conectavam tanto. Quem olhava a Brasília olhava meu pai, via meu pai. Ele tinha muitos amigos, muitos queridos. E por muitas ocasiões a gente estava com a Brasília ali na garagem. Meu pai já tinha descansado. E chegavam os amigos que moravam em outra cidade e olhava por cima do portão, que era baixinho, e via Brasília e já imaginava, ele tá aí, e chamava. Ele tinha o apelido de Belo, não sei dizer o porquê, o apelido era Belo, e eles gritavam Belo. A gente assustava e tinha que ir lá contar a situação. E eles sempre choravam e contava as histórias que eles passavam juntos. E ouvindo aquilo, cada vez mais que eu ouvia aquilo, eu amava ainda mais meu pai, eu admirava mais ainda a pessoa dele. Isso foi em 1998, eu tinha por volta de 12 anos ali. E daí então a Brasília ficou na garagem um tempo, minha mãe não queria dirigir ela. Com o tempo meu irmão comprou o carro dele, era um Golzinho 94, limpo. Até há pouco tempo ele tinha ele. E a Brasília acabou ficando parada. Meu tio um tempo usou, um outro tio meu usou ela e depois ele comprou o carro dele e a Brasília ficou ali parada na garagem. Eu via a Brasília ali na garagem do meu tio e me doía muito. Eu já tinha meu carro, eu tinha um Fusca 72 já. Por volta ali que eu tinha uns 16 anos, eu chamei minha mãe e meu irmão, sentei com eles, falei, eu quero a Brasília pra mim, eu quero ficar com ela, eu quero cuidar dela. Sem questionar, eles aceitaram. E aí passa a ter a minha história com aquela Brasília. Peguei ela, reformei ela, fiz uns upgrades nela. Ela passou a ter banco secário, volante esportivo, som da Alpine. Esteticamente, por fora, ela estava toda original. Mas quando abriu o capô, quando dava a partida, a gente via que ela não estava nada original. Ela tinha um motor aspirado, carburação dupla, álcool. E andava muito, não sei dizer qual a cavalaria, mas era muito forte. E eu me divertia com ela. Quando eu entrava naquele carro, eu sentia ele. Parece que eu me conectava tanto que passava a me tornar um só. Eu e o carro era um só. Eu sentia tudo naquele carro. Era um amor que crescia cada vez mais. Nossa, eu brincava demais com aquele carro, era muito bom. E uma situação muito boa que acabou se repetindo. Do mesmo jeito que aquela Brasília me levou no dia 4 de julho de 85 para casa, dessa vez, dia 22 de junho de 2006, do mesmo jeito que ela me levou recém-nascido, dessa vez ela leva a minha filha para casa. A mesma Brasília leva pai e filha para casa recém-nascido. Como não amar aquele carro? Como não desejar cada vez mais? Aquilo é um membro da família, né? Eu acho que a maioria de vocês vão entender conexão, a máquina e homem, né?
Cada vez mais eu amava aquele carro. Outra situação que eu jamais vou esquecer. Não sei se vocês têm isso. A gente para o carro, tranca ele, dá alguns passos, olha para trás. Ele está na rua ali, a gente dá mais alguns passos, olha para trás. Eu lembro que eu fiz isso. Eu tinha parado atrás de uma Kombi, que era a barraca de pastel, estava indo na feira. E eu parei, tranquei, dava alguns passinhos, olhava, dava mais outros para até chegar na esquina. Quando eu cheguei na esquina, eu parei, olhei, como se dissesse assim, até daqui a pouco. Eu admirava aquele carro, nossa, falava, que coisa linda. Mas aquela foi a última vez que eu a vi. 20 minutos, apenas 20 minutos depois, ela já não estava mais lá. A pessoa que levou meu carro, a pessoa que levou aquela Brasília, não levou apenas um carro, levou um membro da família, levou história, levou lembrança. A lembrança mais viva que eu tinha do meu pai foi embora naquele momento. A gente correu atrás, fez ligações, tentou achar, mas nunca encontramos. Naquele mesmo ano de 2006, em dezembro de 2006, eu saí de São Paulo e vim para Uberlândia. Chegando aqui, o que mais tinha era Brasília, era Fusca, era Kombi, tudo me lembrava aquele carro. O tempo passou, mas a dor nunca passou. A vontade de ter ela de volta nunca foi embora. As pessoas falavam, compra outra, mata a vontade de ter uma Brasília de novo. Mas nunca ia ser a mesma. Eu não queria outra Brasília, eu queria a minha Brasília. A Brasília que era do meu pai. Os anos foi passando, a saudade só aumentava. Eu lembro que em uma ocasião, um colega ele me pediu um favor. Falou, me leva ali na oficina, meu carro tá lá e eu preciso ir buscar. Eu levei ele lá, na época eu já tinha o Opala. Isso há uns... Essa ocasião acho que foi, não sei, há uns 8, 9 anos atrás, mais ou menos, não me recordo o ano. E eu tava indo num bairro aqui próximo, bairro Morumbi, aqui de Uberlândia, que é próximo aqui de casa. E quando eu tava chegando na oficina, eu olhei pro lado e tinha um ferro velho. E quando eu olhei, algo me chamou muita atenção. Era uma Brasília da mesma cor, igualzinho de quando meu pai comprou. Deu aquele choque, aquela emoção. Parece que ela pedia para eu ir lá salvar ela. Ela estava no ferro velho para ser desmanchada. Mas eu não tive coragem. Passei direto, fui na oficina e da oficina eu conseguia ver o pedacinho da frente dela. Mas eu não consegui ir lá. Fui embora para casa. Não consegui comer. Não consegui dormir. No outro dia eu tive que ir lá ver ela. Bom, eu fui. Encontrei o dono do ferro velho. Perguntei se eu poderia ir lá ver a Brasília. Ele disse que poderia. Ele me acompanhou até lá. Eu dei uma olhada nela. Aquele friozinho na barriga. Perguntei se ele poderia vender ela. Ele disse que sim. Ela tinha os documentos bonitinhos, só estava atrasada. E perguntei quanto que você vende. Ele falou, dá R$400. Mas eu não tinha os R$400. Na época eu estava afastado do trabalho por problema de saúde. Eu passei por alguns anos por depressão e recebi auxílio. Então eu não tinha dinheiro para comprar ela. Mas de repente me veio uma luz, uma única chance. Eu falei para ele, eu tenho um Chevette. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um Chevette, que ele ficou parado muitos anos ali debaixo de uma árvore. Se o senhor quiser dar uma olhada. Ele falou, me passa o endereço que logo eu vou lá.
passei o endereço, demorou alguns minutos e ele apareceu lá. E ele bateu o olho no Chevette, assim, bem por cima, deu aquela olhada, falou: eu troco. E hoje ela tá aqui. Vou mostrar ela aqui um pouquinho pra vocês. Essa é agora minha Brasília 1974. Tá exatamente da mesma cor, é um bege alabastro, tá exatamente da mesma cor que era do meu pai. Vocês podem ver que tem muita coisa para fazer, tem essas parte azul que eu desmanchei uma outra para poder fazer, pegar algumas peças. Tem todos esses pontos de ferrugem, peças que faltam. Tem um para-choque tá aqui dentro. Umas peças, ela tá desmontada. O motor tá tudo solto aqui. Tá nessa situação já há muitos anos, que eu não consegui mexer por alguns problemas, alguns imprevistos. Ela tá aqui nessa situação. Vou tentar mostrar ali no outro lado para vocês. Tem pelo menos aqui uns 8 anos que ela tá parada e eu não consigo mexer. Ela funcionava bonitinho. Comecei a tentar reformar ela, mas os imprevistos sempre vêm e ela ficou aqui. E agora com a abertura do canal, tô começando a ter coragem aí pra mexer e compartilhar um pouquinho desse amor que eu tenho por ela com vocês. Galera, eu peço desculpas se o vídeo ficou chato, mas eu acho que eu precisava compartilhar isso com vocês. Esse carro é muito importante pra mim. Vamos dizer, é o amor da minha vida. Tirando minha filha, né, que é o grande amor da minha vida. A história que eu tenho com esse modelo de carro, que não é, infelizmente, não é a Brasília que foi do meu pai, é apenas modelo parecido. A do meu pai era 75, essa é uma 74. Mas os para-choques era igualzinho com a que o meu pai tinha quando ele comprou. E eu precisava compartilhar isso com vocês. E eu não conseguia mexer nela enquanto eu não fizesse esse vídeo, apresentar e contar um pouquinho da história que eu tenho com ela. Eu acho que muitos de vocês vão entender esse sentimento que a gente tem pelos carros. Muitos de nós conviveu com um certo modelo. Infelizmente já não estão com a gente. Alguns têm o privilégio de ainda ter os carros, outros não. Mas hoje, graças a Deus, eu consegui, com muita dor, pegar um modelo parecido. A ideia de pegar a Brasília é tanto matar a vontade de ter uma de novo, como fazer, vamos dizer, uma réplica, uma homenagem, fazer, continuar o projeto que eu tinha com a Brasília. Fazer do mesmo jeito que eu ia fazer com a Brasília, que era do meu pai, fazer com essa. Mas com o passar do tempo eu percebi que por mais que eu tente, por mais que eu queira, ela nunca vai voltar, nunca vai ser a mesma Brasília. Então eu pensei bem e achei melhor eu não fazer o mesmo projeto. Aquela Brasília infelizmente se foi, nunca vai ser a mesma. Essa é outra Brasília, essa é a minha Brasília. Então tá na hora de fazer uma outra história, contar a minha história com esse carro. E apesar de estar bege, ela no documento ela é amarela, né? Então ela não vai continuar bege, ela vai ser uma Brasília amarela. Ainda não sei o tom de amarelo, mas agora vai ser uma nova história.
vai ser a minha história com essa Brasília. E o próximo vídeo dela vai ser limpando, dando uma embelezada aqui nela. E eu faço questão que vocês acompanhem toda essa história. Tá ok? Muito obrigado. Me desculpem se o vídeo ficou chato, mas eu tinha que fazer isso, né? E aproveitar para mostrar. Eu acho que quem já viu o Opala já deve ter visto essa placa no painel do Opala. Essa aqui era a placa que, quando meu pai comprou a Brasília, era a placa dela. A única coisa que sobrou foi a placa e a chave da Brasília. E por coincidência, essa chave liga essa. Então vai continuar sendo a mesma chave. E vocês agora ficaram sabendo um pouquinho do amor que eu tenho com esse modelo. E em breve, quem vai nos encontros comigo vai ser essa aqui. E além dos outros dois que ainda falta apresentar para vocês. Galera, muito obrigado. Fiquem com Deus. Se você não é inscrito, se inscreve. Isso vai me ajudar muito. Se vocês têm vontade de ver esse carro andando, que eu tenho demais, vocês querem me ajudar a fazer esse andar e os outros, é só se inscrever. É a única coisa que eu peço. Se inscreve no canal, curte os vídeos. Assim vocês vão estar me ajudando demais a colocar esses carros de volta à vida. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.